Estamos em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2. Hoje eu quero ler com vocês do verso 1 até o verso 12. Marcos, capítulo 2, do verso 1 até o verso 12. A palavra do Senhor Deus diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregando por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo estas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém. Que Deus nos abençoe nessa noite, na meditação da sua palavra. Que maravilha, que texto que nós temos aqui. Um texto bem diferente do que nós tivemos até agora de Marcos escrevendo. A princípio vimos que Marcos era um escritor rápido, um escritor que não se prendia a detalhes. Mas neste momento Marcos se torna um outro escritor, um escritor detalhista. Eu não sei aqui quantos gostam de ler, né? Eu gosto de ler, eu já li alguns, gosto de ler livros também, fora livros teológicos, que é meu ofício, eu tenho que ler, eu gosto de ler outros livros, né? Eu já li livros de romance, eu não sei quantos aqui já leram O Mundo de Sofia, tá? É um livro muito bom de se ler. E eu li o livro de Sofia e eu fiquei assim, maravilhado como o autor daquele livro escreve bem. Ele é tão detalhista. Você parece que ao ler o livro você consegue formar na sua mente toda a história daquela menininha Sofia, dos lugares por onde ela passa, as coisas que ela vê no caminho. É tão detalhista. Marcos não, Marcos é um escritor rápido. Jesus veio para batizar, entrou na água, foi batizado, saiu, foi para o deserto para ser tentado, foi tentado e saiu do deserto, acabou. A narração de Marcos é assim, parece narrador de futebol, né? Por falar em futebol, os corintianos, deixa eu então Marcos é assim. Marcos é rápido, dinâmico, vai lá e fala. Mas agora no capítulo 2 ele diz: Jesus voltou para a cidade. Quando ele voltou para a cidade, as pessoas ouviram falar que ele estava em casa, provavelmente a casa de Pedro, não a casa de Jesus. Pedro morava em Cafarnaum. A casa que no capítulo 1 nós vimos, Jesus estava lá e curou a sogra de Pedro.
e juntou aquele monte de gente depois que ele curou a sogra de Pedro. Quando ele volta para lá, as pessoas ouviram ele falar de novo: Jesus está aí. O que aconteceu? Multidão de novo na frente da casa. E Marcos é detalhista ao dizer: olha, tinha muita gente, tinha tanta gente que não dava para chegar até a porta. Jesus estava do lado de dentro, Jesus estava ensinando, quando de repente vieram alguns homens trazendo um paralítico. Quantos homens vieram? Não, vieram mais. 4 carregavam o paralítico. Vieram mais homens, mas 4 levavam a maca dele. E aí Marcos é mais detalhista: olha, não podendo eles atravessarem aonde estava Jesus, qual a brilhante ideia? Eles dão a volta na casa, e por trás ou na lateral da casa, que provavelmente tinha uma escada para se levar à parte de cima, eles subiram com este paralítico, mas Jesus não estava no lugar onde eles podiam ver. E aí Marcos vai ser mais detalhista: eles arrancaram o telhado da casa, fizeram um vão aonde Jesus estava, para descer até a frente de Jesus o paralítico. Olha quanto detalhe. Você imaginou aí na sua mente? Eu fiquei imaginando quando eu li o texto. Gente, o que esses homens fizeram? Como é que eles subiram? Como é que eles estavam levando esse homem? Quantos homens eram além dos 4? Porque tem que revezar, né? Vem de longe só 4. Você já levou um saco de arroz 20 metros? Ele sai daqui pesando 5 quilos. No 20 metros ele está pesando quanto? 20 quilos, né? Então tinha mais gente ali para ir revezando. Mas os 4 que foram até lá em cima para descer aquele homem, porque eles tinham um objetivo: eles queriam colocar o amigo deles na frente de Jesus. O que Jesus estava fazendo? Jesus estava ali anunciando que Ele é aquele que tem poder para perdoar os pecados. Esse é o destaque do texto. Embora tenha toda essa história, tem o paralítico, tem a multidão, tem os amigos dele, tem uma ênfase o texto. O texto é que Jesus, o Cristo, que tem uma mensagem, que já tinha pregado ali, que já tinha feito muitos milagres, expulsado muitos demônios, que tinha saído de Cafarnaum, que tinha ido pregar aos arredores, que voltou. Este Cristo agora está anunciando uma verdade fabulosa. Ele, Jesus, é aquele que tem poder para perdoar pecados. É o âmago da nossa história hoje. E eu queria então ver com você aqui rapidamente como tem algumas coisas interessantes que Deus quer nos ensinar nesse texto. Primeiro, irmãos, no versículo 2, Marcos é enfático. Jesus tinha um projeto, Jesus estava ali, e o que Jesus fazia? Jesus pregava-lhes a palavra. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele, quem? Jesus, lhes pregava a palavra. Mais uma vez, a multidão estava reunida diante da casa de Pedro, com qual objetivo? Ouvir a palavra? Não. O que eles queriam? Cura e libertação. Ah, pastor, o senhor está inventando. Como é que o senhor sabe disso? Se você voltar no capítulo 1, que nós vimos a semana passada, você vê que eles foram até de madrugada na frente da casa de Pedro novamente, para que Jesus pudesse orar por eles. Jesus já tinha orado por eles a noite inteira. Tinham muitos sido curados e muitos tinham sido livres de demônios. Está aí do versículo 29 até o versículo 32. Quando Jesus volta à cidade, o que eles querem de novo? Serem curados e terem as suas vidas livres dos demônios. Esse era o contexto que existia. E muito embora, irmãos, fosse essa a vontade do povo, isso que o povo buscava, Jesus continuou com o estudo da palavra de Deus. A vontade do povo é que aquele fosse um culto de libertação e de cura, mas a vontade de Deus é que fosse um culto de estudo da palavra. O que
claro no texto. Jesus tinha um alvo. Ele foi ensinar as Escrituras. Muito embora, irmãos, Jesus se compadeça dos enfermos, muito embora Jesus se compadeça daqueles que são prisioneiros de Satanás, Ele sabe que a maior necessidade do ser humano é ouvir o Evangelho. A maior necessidade do ser humano não é ser curado, não é ter uma saúde perfeita. A maior necessidade do ser humano não é viver uma vida agradável neste mundo. A maior necessidade do ser humano não é passar por nenhuma privação neste mundo. A maior necessidade do ser humano neste mundo é ouvir o Evangelho. Por isso que quando Jesus deixou a sua igreja, no capítulo 28 de Mateus, diz que Ele deu à igreja uma tarefa. E qual foi a tarefa? Ide por todo mundo, curai todos os doentes, libertai todos aqueles que estão endemoniados, dai a eles a prosperidade para viver nesta vida, né? Façam muita campanha da prosperidade. Foi isso que Jesus disse? Qual é o propósito de Jesus? Ide, pregar o Evangelho a toda criatura. Jesus sabe que a maior necessidade do homem é ouvir o Evangelho. E era isso que Jesus estava fazendo. Esse era o lema do ministério de Jesus. A pregação preferida de Jesus está aí em Marcos, no capítulo 1, versículo 15. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Jesus era um pregador do Evangelho. Os homens precisavam se arrepender dos seus pecados, precisavam entender que na vida que tinham estavam longe de Deus e precisavam se aproximar dele. Jesus não ia parar isso para fazer outra coisa. Jesus tinha um objetivo, Jesus tinha um propósito na vida. Ele veio para falar da palavra de Deus. Queridos, o que me mostra muitas vezes aqui é que nós, embora não levemos a sério, temos o mesmo propósito. Como discípulos de Jesus, nós temos o mesmo alvo. O desejo de Deus é que nós, a igreja de Jesus, levemos aos outros o Evangelho. Jesus não quer que a gente faça outra coisa como prioridade. Nós podemos e devemos fazer outras coisas, mas elas não podem ser prioridades. A igreja pode fazer ação social, serviço social. Podemos. Nós podemos dar roupa aos pobres. Isso é errado? Não. Jesus disse que devíamos fazer. Os pobres, vocês sempre terão com vocês. Nós precisamos visitar os enfermos. Nós precisamos visitar os que estão prisioneiros. Nós precisamos fazer muitas coisas como discípulos de Jesus. Mas todas estas coisas são secundárias. Qual é a nossa prioridade? Ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Jesus fazia muitas coisas. Jesus fazia coisas secundárias. Cura para Jesus é secundário. Libertação para Jesus era secundário. Dar esmola aos pobres era secundário. Mas pregar o Evangelho era o objetivo da sua vida. E é esse mesmo objetivo que nós devemos ter. É o mesmo propósito da nossa vida. Se nós entendemos que não há salvação em nenhum outro nome embaixo do céu e da terra, como diz Atos capítulo 4, se nós entendemos que só por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, se nós compreendemos isso, por que nos calamos? Às vezes eu acho que nós cristãos estamos lendo João 14,6 assim: Jesus é um caminho, Jesus é uma verdade, Jesus é uma vida. Então o católico que achou o caminho em Nossa Senhora Aparecida, deixa ele lá. O budista que achou o caminho em Buda, deixa ele lá.
importante é que as pessoas sejam felizes, realizadas, contentes. E então nós esquecemos do propósito primário de Deus para nós. O propósito de Deus para nós é o mesmo propósito do seu Filho Jesus. Jesus veio para pregar o Evangelho. E nós temos pregado o que como igreja de Jesus? Alguém já viu aqui campanha de 7 dias do Evangelho? Em alguma igreja que faz campanha? Alguém já viu aqui 7 dias de cura e libertação? Já tem. Alguém já viu 7 dias de prosperidade? Alguém já viu a campanha 7 dias de arrependimento? Qual era a pregação de Jesus? Arrependei-vos e crede no Evangelho. A igreja mudou, irmãos. E nós estamos muitas vezes no embalo. Nós temos amigo que está do nosso lado ali, caminhando para o inferno, vivendo uma vida dissoluta, de pecado, longe de Deus. E nós olhamos para eles e não, mas Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus ama a si mesmo. Irmãos, o Deus que ama a si mesmo é o Deus que manda para o inferno a si mesmo. Porque Ele é bom, mas Ele é justo. E nós precisamos alertar as pessoas. Vocês têm uma doença. Essa doença é o pecado. E Cristo, o nosso Senhor Jesus, só Ele. Porque em Timóteo está escrito, em 2 Timóteo 2:5, que está escrito lá: há só um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Se você confia no pastor Edilson, se lascou. Se você confia no bispo Macedo, piorou. Se você confia no pastor do Chapéuzão, dançou. Se você confia no Papa, se rebentou. Se você confia na Madre Teresa de Calcutá, dançou também. Se confia no Pedrão, já era. Mas se a sua confiança é no sacrifício, morte, ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, então você entendeu o Evangelho. Nós precisamos dizer às pessoas, assim como Jesus dizia: arrependam-se da vida de pecado, creiam no Evangelho, voltem-se para Deus. O chamado da igreja, irmãos, é este. As pessoas precisam ver em nós uma pregação rápida, eficaz, direta. Deus está interessado na sua vida, mas você é um pecador, e se você não se arrepender e não se voltar para Deus, não há outra saída para você. Nós podemos fazer ação social? Podemos, devemos. Nós podemos ajudar os pobres? Podemos e devemos. Nós podemos ir lá socorrer as pessoas que estão lá agora sem moradia do furacão? Podemos, devemos. Graças a Deus, porque tem gente que vai. Isso é demonstrar o amor de Cristo? Sim. Mas se formos lá e ficarmos calados, nós vamos arrumar a casa para um pecador viver novamente no pecado, e a sua eternidade será horrível, porque nós não falamos o que deveríamos ter falado. O Evangelho de Jesus. Jesus viu uma multidão na frente dele, e qual é o interesse daquela multidão? Eles querem ser curados, eles querem ter os seus demônios expelidos. Mas Jesus tinha um projeto. Projeto de Jesus: eu vou pregar a palavra. Mas aconteceu uma coisa, irmãos. Jesus foi interrompido na sua pregação. Do versículo 3 ao versículo 5, conta a história agora do grupinho que chegou atrasado no culto, estava lotado, e eles precisavam levar um amigo, porque o amigo era um paralítico. E então eles arrumam lá uma ideia assim fabulosa: vamos jogar ele por cima do telhado, na frente de Jesus.
Acabou o culto. Já pensou se eu estou aqui agora pregando aqui, conversando com vocês, falando do evangelho, chega alguém aqui dentro e diz, quero ser curado. Acabou o culto, tem que orar. Interrompeu. E quando há essa interrupção, Jesus e os demais percebem uma coisa diferente. Eles começam a ouvir uns barulhos na telha, talvez caindo uma sujeirinha assim. O que é isso? São chamados a atenção para uma outra ideia. E quando aquela pessoa desce na frente de Jesus, e ele foi buscar o quê? Cura. Assim como os demais que ali estavam foram buscar cura e libertação. Aquele homem também, irmãos, não foi ouvir as boas novas de Jesus. Mas Jesus, olhando aquele ambiente, olhando aqueles homens, diz: que fé que esse povo tem. Tem que ter fé para trazer esse camarada de longe de onde eles vieram. Tem que ter fé para subir esse lugar aqui. Tem que ter fé para tirar as telhas. Tem que ter fé para descer ele aqui. Tem que ter fé. E Jesus ficou envolvido com a fé deles. E Jesus, ao olhar para aquele homem, ele podia ter dito para aquele homem: rapaz, que fé maravilhosa. Gostei da tua fé. E você veio aqui para ser curado. Levanta e anda. Jesus podia ter feito isso, como fez com o cego. O cego que gritava na onde Jesus passava, o filho de Bartimeu, o cego gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus às vezes faz umas perguntas engraçadas, né? Que Jesus chega para o cego e pergunta: o que você quer? Eu fico imaginando, né? Precisa perguntar? Precisa. A não ser que o ceguinho fosse muito egoísta e falasse: eu quero uma Ferrari. O que ele quer? Senhor, eu quero ver. O que Jesus diz para ele? Seus pecados estão perdoados? Não. Jesus diz para ele: assim seja feito. Veja. E o ceguinho viu. Mas para esse homem que interrompeu a mensagem que Jesus estava pregando, e Jesus estava falando sobre salvação, o que Jesus diz para o homem? A tua fé te salvou, os teus pecados estão perdoados. Peraí, eu acho que o aleijado nessa hora, né, olhou para ele e disse: não, o senhor é muito cliente. Eu não vim atrás de pecados perdoados. Eu acho que é a galera da outra fila que veio. Eu estou na fila de alguém que não anda e eu quero andar. Mas qual era a proposta de Jesus ao dizer para aquele homem: os teus pecados estão perdoados? Muito embora, irmão, a fé deles, e principalmente do que estava paralítico, era uma fé para a cura, Jesus dá algo muito maior, infinitamente maior. Jesus concede àquele homem o perdão dos seus pecados. Mais uma vez, Jesus deseja evidenciar o ensino. Jesus foi interrompido por aquela descida do paralítico, mas ele não perdeu o propósito. O propósito dele era falar sobre a salvação. O propósito dele era dizer do perdão dos pecados. O propósito dele era chamar os homens ao arrependimento. E ao olhar para o paralítico, ele não disse: levanta e anda logo. Ele disse: os teus pecados estão perdoados. É a mesma coisa, irmãos, de você jogar no bicho e ganhar na Mega Sena. Foi isso que Jesus fez. Jesus deu uma coisa muito melhor. O cara está pedindo uma coisa pequenininha, e Jesus deu a melhor coisa que ele poderia receber: o perdão dos seus pecados. Por que isso? Porque Jesus queria evidenciar o problema daquele homem. Qual era o problema daquele homem?
Quando você olha uma pessoa cadeirante na rua, o que você pensa? Qual o problema dele? Ele não anda. Você já pensou nas dificuldades de alguém cadeirante? Como ele tem que viver a hora do banho, a hora de dormir, de trocar a sua roupa, na hora de sair, de se movimentar, de fazer coisas simples, irmão, como almoçar. A dificuldade daquele homem, a gente pensa. E ao olhar para aquele paralítico, você podia pensar: o problema desse homem é que ele não anda, ele precisa andar. Mas o Senhor Jesus, que estava ali na frente daquele homem, viu qual era o real problema daquele homem, como ele vê o de todos nós. Olhou Deus na terra e viu que não havia nenhum justo sequer. Ao olhar para o paralítico, Jesus não vê pernas cansadas que não se movimentam. Jesus vê um homem que está morto nos seus delitos e pecados. Jesus vê alguém que precisa de uma operação, não nas pernas para se mover. Jesus vê alguém que precisa ser ressuscitado. E a promessa de Jesus não é: olha, eu vou te dar pernas boas. A promessa de Jesus é: eu vou te dar a oportunidade de viver uma vida livre do pecado. Por quê, irmãos? Porque Jesus perdoa os pecados antes de conduzir aquele homem à cura. Por quê? Simples. Porque o que nós temos mais grave na nossa vida não são as nossas deficiências físicas. O que o ser humano tem de mais grave na sua vida é a sua deficiência espiritual. E o que causa a nossa deficiência é o pecado. É por isso que Cristo diz: os teus pecados estão perdoados. Porque Jesus sabe que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Isaías 59, versículo 1, versículo 2. Versículo 1, o profeta diz: porque a mão de Deus não está impedida, porque o Senhor é o Deus operante. Mas no versículo 2 ele diz: mas Deus não faz coisas no meio de vós, porque os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. O que Jesus viu na frente dele não era um paralítico apenas. O que Jesus viu na frente dele era alguém que não podia ter comunhão com Deus. E Jesus sabia que era muito mais importante resolver este problema do que resolver o problema das pernas. Por que Jesus fez isso, irmãos? Porque o pecado torna o homem inimigo de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 21, fala que nós éramos inimigos de Deus. Em Romanos capítulo 5, versículo 10, mais uma vez, a palavra de Deus vai anunciar esta ação que o pecado faz em nós, nos torna inimigos. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho. Jesus não está vendo um homem paralítico com pernas que não consegue andar simplesmente. Jesus está vendo alguém que ali tem uma inimizade com Deus, porque o pecado nos torna inimigos de Deus. Jesus quer restaurar aquele homem e perdoar os seus pecados, porque aquele homem não pode chamar Deus de amigo. Mas Jesus disse para os seus discípulos, em uma reuniãozinha bem aconchegante, talvez sentado numa lareira, comendo uns peixinhos assados: eu não os chamo mais de discípulos, mas eu os chamo de amigos. Quem tem Cristo é amigo de Deus. E por que
Jesus quis livrar esse homem do pecado, porque o pecado, irmãos, nos faz alvo da ira de Deus. Sabe onde Deus vai depositar toda a sua ira? Nos pecadores. Então Romanos capítulo 5, versículo 9 diz: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Haverá um dia em que o Senhor derramará o furor da sua ira sobre os pecadores. Jesus, ao olhar aquele homem deitado em sua frente, sem poder se locomover, enxergou que o maior pecado, o maior problema dele não era a falta da mobilidade. O maior problema dele é que ele era alvo da ira de Deus. E se ele não recebesse o perdão dos seus pecados, na eternidade ele iria receber toda a ira de Deus. E então, alguém que foi lá buscar pernas novas, ouve do Todo-Poderoso: eu perdoo os seus pecados. Diante desse quadro, irmãos, de pecador ser separado de Deus, de um pecador ser inimigo de Deus, de um pecador ser homem alvo da ira de Deus, ser paralítico, não é nada, não é tão ruim. Ruim mesmo é ser separado de Deus. Ruim mesmo é ser inimigo de Deus. Ruim mesmo é ser alvo da ira dele. Então Jesus resolve o maior problema daquele homem. Gostei da sua fé. Seus pecados estão perdoados. Glória a Deus. A interrupção não atrapalhou o sermão de Jesus. Ele usou o exemplo daquele homem para ilustrar o grande problema do homem. O grande problema do homem é o pecado. Mas, irmão, Jesus foi interrompido novamente. E agora Jesus foi interrompido por um questionamento. Do versículo 6 ao versículo 10 diz: havia ali alguns mestres da lei. Eles estavam ouvindo o sermão de Jesus. Eles estavam percebendo: será que Jesus vai pregar alguma coisa que não deve? Será que Jesus vai falar alguma coisa contra a lei de Moisés? E aí eles interrompem o sermão de Jesus. E olha como é bonito, irmão, você prestar atenção no texto. Eles não falam nada. Eles não levantam a mão e dizem: oh Jesus, ei, está errado isso aí, está errado isso aí. Só quem pode perdoar pecado é Deus. Você está errado, você está sendo blasfemo. Eles não fazem isso, mas um dá uma olhadinha para o outro, dá uma olhadinha para o outro. Lá no coração deles, eles falam: esse homem causou agora uma blasfêmia. A blasfêmia desse homem foi dizer: perdoados estão os seus pecados, porque só Deus pode perdoar os pecados. E sabe o que é mais interessante? Que Jesus ouviu: olha isso. A Bíblia diz que, tocado no seu espírito, Jesus entendeu o que estava passando no coração daqueles homens. E ao invés de Jesus trocar uma de telepatia com eles, né? Porque estava o negócio da telepatia, podia continuar ali. Jesus interrompe o negócio e fala em alto e bom som: por que vocês estão cogitando no coração de vocês que eu não posso dizer a esse homem: perdoados estão os seus pecados? O que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados? Ou levanta, pega a sua maca e leva para casa? Que oportunidade
oportunidade que esses homens mestres da lei tiveram de perceber que realmente eles estavam certos, que só Deus é que pode perdoar pecados, mas eles não perceberam que eles estavam na presença do Deus encarnado, o Emanuel. Eles perderam a oportunidade de perceber que o Jesus amado, o Cristo, o Senhor, tinha penetrado no coração deles. Eles perderam a oportunidade. Mas Jesus deu uma outra chance para eles, irmãos. Qual foi a outra chance que Jesus deu para eles? Para que vocês saibam que eu, o Filho do homem, o Messias, o Deus encarnado, para que vocês saibam que eu tenho autoridade para perdoar os pecados. Menino, segunda bênção para você: levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. E a Bíblia diz que aquele homem saltou, pegou a sua maca. Alguém que veio trazido na maca por ajuda dos amigos, sai levando sozinho a sua própria maca. Só alguém que teve um real encontro com Deus poderia ter esse privilégio. E todos aqueles homens estavam tão sedentos por outras coisas, que parece que eles não perceberam que Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, estava ali para dar a eles a oportunidade de reconhecê-lo como o Messias, como o Deus eterno, como o Senhor que está encarnado. O milagre que Cristo fez ao levantar o paralítico foi só para autenticar sua divindade, foi só para mostrar para eles: olha, eu sou o Deus conosco, eu sou a promessa que o Senhor fez lá em Isaías: e a virgem dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Eu sou aquele que tem poder e autoridade para perdoar os pecados. E o apóstolo Paulo, para tentar nos fazer entender um pouco a respeito disto, dessa divindade do Senhor Jesus, ele escreveu Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, quando diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, é o Adonai, para a glória de Deus Pai. Aqueles homens naquela tarde, naquele dia, na casa de Pedro, no meio daquela multidão, ao questionarem o privilégio do perdão, tiveram a oportunidade de compreender que ali estava o Messias, que tem poder e autoridade para perdoar os nossos pecados. Quero terminar dizendo o seguinte: a pregação de Jesus, seus milagres, suas curas, suas libertações, tem um único objetivo:
mostrar aos homens que somente por meio dele o ser humano tem condição de se livrar do pecado e usufruir da comunhão com Deus novamente. Só por meio dele. Ele, Jesus, é o único que pode perdoar os pecados. Amém? Quero convidar você nessa noite a pensar nisso que nós ouvimos. Propósito de Cristo: pregar a palavra. Meu e seu propósito como discípulos: pregar a palavra. Podemos fazer muitas outras coisas, devemos fazer, mas devemos focar que nós somos o único povo que tem a mensagem de salvação. Mais ninguém tem. Quero levar você a pensar que o maior problema do ser humano nunca será uma deficiência física. O maior problema do ser humano é a sua deficiência espiritual. O nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. O chamado de Jesus continua: arrependei-vos e crede. Arrependei-vos e crede. Arrependa-se dos seus pecados. Creia no Senhor Jesus Cristo. Terceira coisa que eu queria que você pensasse: o Deus Todo-Poderoso, presente naquela reunião, se revelou como o Messias, o Salvador. E nessa noite Ele faz a mesma coisa mais uma vez aos nossos corações. Se revela a nós como o grande eu sou encarnado, que nos amou tanto que se esvaziou da sua glória para nos dar direito de um dia vivermos com Ele para todo sempre. Amém? Feche teus olhos. Vamos orar ao Senhor. O grande propósito de Cristo nesse texto é mostrar que Ele tem autoridade para perdoar os pecados. Talvez você entrou aqui nessa noite precisando do perdão. E a Bíblia nos ensina, em 1 João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É possível mais uma vez encontrar perdão no Senhor. Ele também ensina que está preocupado em curar não os problemas de saúde, mas Ele ensina que Ele está preocupado em curar o nosso maior problema. O pecado nos leva à distância de Deus. O pecado nos leva a sermos inimigos de Deus. E o pecado nos leva a sermos alvos da ira de Deus. Todo aquele que ainda não tem Cristo como Senhor e Salvador de sua vida tem a oportunidade de se render a Ele. Senhor, obrigado, porque mais uma vez nesta noite ouvimos o Teu Evangelho, palavra do Senhor, que nos motiva, nos exorta e nos chama também, a Deus, a uma vida de santidade, de comunhão com o Senhor. Tem misericórdia de nós nesta noite, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender o propósito maior do Senhor, a vivermos para Ele, para este propósito, a anunciarmos que o Senhor é a cura
para o mal do ser humano, para a maior doença que nós temos, que é o pecado. Cuida de nós, Senhor, e ajuda-nos. É o que oramos nesta noite, em nome de Jesus.